virem à frente, quero orar com elas e fazer um pequeno resumo da mensagem que nós iremos ouvir nessa manhã. Tudo bem, Davi? Está de férias já? Não? Aquelas professoras ficam mantendo vocês lá, né? Você também. Bom, não sei se vocês já observaram, mas muitas vezes, quando eu leio algumas histórias, eu vejo que algumas histórias elas têm assim uns amigos inseparáveis. Por exemplo, Asterix e Obelix. Não é, Joel? Está sempre ali, os dois, né? Mas também você tem Zorro e o Tonto, você tem Mickey Mouse e o Pateta. Que mais que vocês têm assim de história? Dois amigos. Hã? Você tem os Minis? Que coisa. Mas sabe, na Bíblia Sagrada tem também uma combinação que o apóstolo Paulo sempre usa quando ele escreve as cartas dele. Ele escreve as cartas e ele fala duas palavras que sempre vão juntos, combinadas ali. Ele fala graça e paz. Sabe o que é graça? E por que a graça vem junto com a paz? Vamos imaginar o seguinte, está aqui o Felipe. Esse rapaz, sempre obediente aos pais, nunca faz nada de errado, certo? Mas vamos imaginar que um dia o Felipe pegue o computador do pai dele para brincar. E, de repente, ele deixa o computador do pai dele cair. E o computador quebra a tela e aí estraga totalmente o computador do pai dele. E o computador tem tudo ali, ele perdeu tudo que tinha no computador. Quando o pai dele dá uma olhada e vê o que ele fez, pegou o computador sem autorização, deixou o computador cair, quebrou tudo. O pai dele pensa assim, vai levar uma surra daquela. Mas o pai dele dá uma olhada e diz assim, está tudo bem, Felipe. Papai arruma outra coisa, pode ficar tranquilo. Isso é graça. Ele merecia uma surra, ele desobedeceu. Mas o pai dele agiu com graça. Sabe qual vai ser o resultado daquela graça? Dentro do coração dele, uma paz muito grande. Ele diz, ufa, escapei dessa. É assim também. Deus é gracioso conosco. Quando Deus exerce a sua graça, nós temos paz no nosso coração. Na mensagem de hoje, nós vamos observar outros resultados da graça de Deus conosco, além da paz. E eu quero que vocês prestem atenção na mensagem. Pode ser? Tudo bem? Vamos orar? Senhor bendito, nós te agradecemos por tua graça, te agradecemos por tua paz, agradecemos por tua bondade conosco. Nos ensina a vivermos para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos abrir a Escritura Sagrada, e se eu já sou muito mais preocupado com a minha rinite e fico aqui no púlpito sempre preocupado com isso, ontem à noite e hoje de manhã eu tive um sangramento no nariz que não queria parar. Eu vou ficar muito mais preocupado do que já o sou. Então você vai me ver mais vezes limpando o nariz e tomando cuidado, preocupado com isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 8. Nós encerramos a nossa série de exposições no livro de Neemias. E nos próximos domingos nós teremos agora vários sermões avulsos. Faremos isso no finalzinho de junho,
faremos isso no mês de julho. E agosto, que é o mês de aniversário da nossa igreja, nós teremos vários pregadores convidados expondo as Escrituras Sagradas aqui. E por conta disso, no mês de agosto também não teremos uma nova série. Nós iniciaremos uma série de estudos bíblicos no mês de setembro, quando estudaremos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Está toda dividida, os temas já distribuídos, pregadores já acertados, e já estamos pensando naquela ocasião. Mas, enquanto isso, no mês de junho, mês de julho, e por conta do aniversário da igreja e os pregadores convidados, mês de agosto também, teremos uma série de exposições bíblicas, mas tópicos avulsos e não uma série de exposições. O texto bíblico que eu gostaria de convidar você a ler nesta manhã está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, do verso de número 1 ao verso de número 11. Romanos 8, de 1 a 11, diz assim as Escrituras Sagradas. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi aberta e lida, mas somente tu podes abrir o nosso coração e o nosso entendimento. E pedimos que faças isso na manhã deste domingo, Senhor, a fim de compreendermos a riqueza da tua palavra na exposição desse texto sagrado. No nome de Jesus. Amém. O que acontece quando alguém é convertido a Cristo Jesus? O que aconteceu com você quando você experimentou um processo de conversão? Temos duas perspectivas. Da perspectiva humana, talvez você possa dizer, quando alguém é convertido, essa pessoa muda de religião. Afinal, a conversão indica que aquela religião antiga não mais satisfaz as necessidades intelectuais, espirituais e até mesmo emocionais dessa pessoa. Ela experimentou uma conversão. Então, humanamente falando, essa pessoa muda de religião. Talvez você possa dizer, quando essa pessoa é convertida, essa pessoa passa a ter um desejo de ler e compreender mais a Bíblia. Ela fica ávida por ler as Escrituras Sagradas, por conhecer mais o Senhor Deus. Uma das demonstrações de que alguém de fato foi convertido é isso, essa pessoa passa a ter fome da palavra de Deus e ela quer consumir grandes porções da Bíblia, lendo e tentando entender grandes porções da Bíblia. Por outro lado, você pode dizer, essa pessoa estabelece novas amizades. Ela não tem que, de alguma maneira, romper com as antigas amizades, mas ela passa a ter um novo círculo de amizades. Novos amigos são acrescentados ao seu círculo.
Talvez você diga, essa pessoa se torna membro de uma igreja. Porque ninguém pode ser um crente solitário. A vida cristã, ela é solidária. E quando alguém é convertido, essa pessoa, você lê na Bíblia Sagrada, logo ela é incluída na igreja de Cristo Jesus. Mas todas essas coisas são apenas da perspectiva humana. Todas essas coisas são coisas que os meus olhos veem, os seus olhos veem. E da perspectiva de Deus, quando alguém é convertido, o que acontece? Na perspectiva de Deus, quando alguém é convertido, existe uma verdadeira transformação. A palavra bíblica utilizada no grego é metamorfose. Há uma verdadeira transformação. E se você pensa na ideia da metamorfose, aquela larva, aquele animal asqueroso que às vezes está ali, aquele madruvá que você hesita tocar, se transforma em uma linda borboleta. Há uma verdadeira transformação. É por isso que, na perspectiva de Deus, o crente, ele não é apenas um indivíduo melhorado. Ele é uma nova criatura, é uma pessoa transformada. Ela é uma nova criatura. Essa transformação requer um novo status para essa pessoa. E diante de Deus, o Senhor Deus olha para essa pessoa e diz assim: não há mais nenhuma condenação para você. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse capítulo de número 8. Ele começa o capítulo de número 8 com essa frase: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo de número 8 é talvez um dos capítulos da Bíblia Sagrada mais lidos e recorridos pelos crentes. Se você observar o capítulo 8 de Romanos, de trás para frente, você vai observar que existe conforto para nós aqui. Afinal, o versículo de número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Há conforto para nós nesse capítulo. Esse capítulo deixa claro que se nada pode me separar do amor de Deus, Deus não pode me amar mais e Deus não pode me amar menos, porque Ele já me ama totalmente em Cristo Jesus. Que consolo para o meu coração. E eu espero que para o seu também. Esse capítulo também nos dá uma garantia de auxílio, recurso para vivermos a vida cristã aqui na terra. Afinal, o versículo de número 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que bênção poder saber que para eu viver a vida cristã, eu tenho como recurso de Deus o Espírito Santo e a intercessão do Espírito na minha vida. Mas o capítulo diz ainda que existe esperança para nós. Olha o versículo de número 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O crente, os cristãos são um povo de esperança. Eles esperam algo melhor. Eles esperam um mundo melhor. Eles esperam uma glória que será revelada a todos nós. Mas o capítulo também nos dá segurança. Olha o verso de número 16. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é o chamado testemunho interno do Espírito Santo que nos assegura que nós fomos adotados por Deus. Todas essas coisas, no capítulo 8, resultam daquilo que Paulo escreveu no versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos, do versículo de número 1 a 11, pode ser facilmente dividido em duas partes. Uma declaração aguardada e uma explicação detalhada que Paulo faz.
A declaração está no verso de número 1. É justamente o que nós acabamos de ler. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que eu disse que essa declaração é aguardada? Porque aparece aí essa conjunção pospositiva. Técnico, né? Obrigado. Aparece essa conjunção aí, pois. Agora, pois. Todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve, ele coloca essa conjunçãozinha aí, e ele vai dizer, agora, pois. Ele está dizendo, por causa de tudo que eu escrevi antes. Esse pois, ele faz uma referência em tudo que veio antes. E o que vem antes na carta aos Romanos? Esse versículo de número 1 é um verdadeiro bálsamo, porque antes ele havia dito assim, do versículo 24 a 25 do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele diz no verso de número 1 do capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, o apóstolo Paulo tinha acabado de declarar que ele era um miserável, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele sempre fazia. E agora, nessa verdadeira luta interna, com a presença do pecado ainda na sua vida, nos seus membros, tendo a sua mente cativa da lei de Deus, ele diz, como que eu obtenho uma libertação disso? Miserável homem que sou. Ele chega no verso de número 1 e ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo já havia escrito que, pela graça de Deus, ele tinha tido a compreensão da bênção e da beleza da lei de Deus. Ele já havia entendido que, pela graça de Deus, ele havia sido liberto do poder do pecado, mas a presença do pecado continuava na vida dele. O que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria fazer, ele fazia. Provavelmente essa é a sua história. Provavelmente essa é a minha história. E em determinados momentos nós nos sentimos cansados, frustrados. Nós lutamos internamente. E agora no versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz, olha, deixa eu explicar para você então, quais são as razões pelas quais essa declaração é tão importante. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Porque desde o capítulo 1 de Romanos, Paulo havia escrito que todos que não estão em Cristo Jesus estão debaixo da ira de Deus. Você lembra muito bem daquele verso do capítulo 18, do capítulo 1, aliás, verso 18 do capítulo 1, quando diz assim, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens. É engraçado porque ele havia dito que a justiça de Deus se revela no Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu. O Evangelho é esse verdadeiro guarda-chuvas. E se você não está debaixo desse guarda-chuvas do Evangelho, você está sujeito às trovoadas, às rajadas da ira de Deus que cairão sobre a sua cabeça. Não importa se você é um gentio, não importa se você é um judeu, a ira de Deus se revela contra todos. Paulo havia dito isso. Então, a ira de Deus sobre toda a humanidade. Mas depois o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas há uma esperança para a humanidade. Porque enquanto os céus revelam a ira de Deus, na cruz, Deus expôs a justiça dele, a maneira de você se tornar justo. No capítulo 3 de Romanos, Paulo escrevendo, ele diz assim, Deus manifestou em Cristo. Deus apresentou Cristo como propiciação. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, tendo em vista a manifestação da justiça. Essas palavras, expôs, manifestou, apresentou, tudo isso é como se dissesse, Deus fez uma exposição total na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo lá, Deus estava dizendo, é desse jeito que a minha justiça será satisfeita. Um morrerá pelos pecadores. Aquela é a justiça de Deus.
Depois, Paulo diz, não pensem vocês que isso é uma coisa nova. Na verdade, isso aconteceu desde a época de Abraão, porque Abraão também foi justificado porque ele creu. E se os judeus hoje não creem em Cristo Jesus, e muitos deles não creem em Cristo Jesus, eles ainda estão aguardando a vinda de um Messias, eles não têm nenhuma desculpa, porque desde a época de Abraão, Abraão creu. E aquilo lhe foi imputado pela justiça. O capítulo 4 ele fala sobre isso. E quando ele chega no capítulo de número 5, ele diz, olha, eu quero apresentar para vocês agora os resultados da justiça de Deus. Em primeiro lugar, paz com Deus. Quem está em Cristo Jesus foi reconciliado. Em segundo lugar, a libertação do poder do pecado. Se você está em Cristo, Romanos capítulo de número 6, você não precisa mais viver no pecado, você não precisa mais ser escravo do pecado. Portanto, não reine o pecado no seu corpo mortal. Você pode falar não para o pecado. Você está livre para falar não para o pecado. O problema é que ainda existe a presença do pecado em você. Você está livre do poder, mas você ainda não está livre da presença. E é isso que ele coloca no capítulo de número 7. No capítulo 7, ele vai dizer isso, portanto, o pecado ainda reina nos meus membros. Versículo de número 19, ele faz isso. Portanto, o bem que eu quero fazer, não faço o bem que eu quero, e o mal que não quero, esse sempre faço. Você foi livre do poder do pecado, mas não está livre da presença do pecado. E por conta disso, existe essa guerra interna. E você precisa de uma boa notícia. E a boa notícia está aqui no versículo de número 1, nessa declaração tão aguardada. Agora, pois, já não existe condenação. O que é condenação? É o contrário de justificação. Justificação é um termo legal, é um termo forense, é um termo do direito. Justificação diz assim, você foi justificado. Alguém em um tribunal simplesmente bateu o martelo e disse, a partir de agora, você é declarado justo. Condenação também é um termo forense, também é um termo legal. Se você não foi justificado, você está condenado. Mas o apóstolo Paulo diz, se você está em Cristo Jesus e a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Em outras palavras, ele está dizendo, você está livre da pena do pecado. Olha que coisa fantástica isso. No capítulo 6 ele havia dito, você está livre do poder do pecado. E agora, no capítulo de número 8, ele diz, você está livre da pena do pecado. Não há mais condenação para você. E você precisará ser livre da presença do pecado. Essa é a grande declaração, essa é a grande boa notícia que Paulo dá. Mas como é que ele explica isso? Como é que acontece isso? Por que você pode simplesmente ser justificado sem nenhuma condenação? Ele faz isso no restante do texto, do versículo de número 2 até o 11. Do versículo 2 ao 4, ele fala de dois inimigos que Deus teve que lidar com eles e uma grande vitória que ele concede para os que estão em Cristo Jesus. Então ele fala sobre esses dois inimigos, verso de número 2. Porque, e agora vem a explicação, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quais são os dois inimigos aqui que impediam que você pudesse ser justificado? Pecado e morte. O que é pecado? Pecado é aquilo que ofende Deus. O pecado é a tentativa humana de marginalizar Deus, de tirar Deus do trono, de destronizar Deus e colocar você no trono. Sabe o que o pecado faz? O pecado é quando você diz assim, eu sei que isso não está certo, segundo Deus, mas é isso que eu quero.
a sua vontade passa a ser mais dominante na sua vida do que a vontade de Deus. E se você pudesse, você marginalizaria Deus, colocaria Deus à margem da sua vida para satisfazer a sua vontade. É aquela cena do filme Um Amor para Relembrar. É lindo o filme, não é? É um filme que derrete o coração dos adolescentes. Quando os meus filhos eram adolescentes, eu acho que nós assistimos aquele filme umas 20 vezes lá em casa. Ficava recordando, de fato, o tempo inteiro, porque não parava de assistir aquele bendito daquele filme. O filme fala do amor dessa moça, filha de um pastor, por um rapaz que não é crente. Era um rapazinho da faculdade, da escola onde ela estava, era aquele rapazinho sempre popular, e o coração dela se enamorou por aquele rapaz. E aquele rapaz queria sempre satisfazer as vontades dela, ela queria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Fantástico, ele a levou para a divisa entre 2 estados e colocou o pé dela em um estado e o outro pé em outro estado. 2 lugares ao mesmo tempo, 2 estados, uma divisa apenas dos estados ali. Mas por que o rapaz não era crente? Um dia o pai dela tem uma conversa com ela, assim na varanda da casa, e o pai conversa e ela começa a argumentar com o pai, e o pai diz para ela: você acha que é correto o que você está fazendo? E ela vai argumentando e argumentando e tal, e o pai diz: o que Deus quer para a sua vida? E com toda a autoridade de uma jovem com 17 anos de idade, ela se volta para ele e diz: tudo que Deus quer é que eu seja feliz. Uau! Às vezes, essa é a resposta que nós damos quando nós tomamos decisões erradas. O que eu quero é ser feliz. Eu não vou cantar música não, Joshua. Quase. Mas, muitas vezes, é assim que o nosso coração responde. E naquele momento em que o nosso coração responde, o nosso eu começa a dominar e a reinar. O pecado marginaliza Deus. Qual é o problema? Outro problema do pecado é que o pecado escraviza o pecador. O pecado nunca se contenta com uma decisão que você toma. O pecado nunca se contenta em você se colocar no trono. Você tem que se manter no trono. E para você se manter no trono, o pecado te escraviza. E a Bíblia diz que aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado. O pecado não é apenas um evento, um ato. Passa a ser um estilo de vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus odeia o pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. O pecado te leva para longe do Senhor Deus. A sua semente da rebelião, ela vai te afastando do Senhor. E por isso Deus odeia o pecado. Mas Deus lidou com o pecado, versículo de número 2. Como que Deus lidou com o pecado? Lá na cruz de Cristo. O texto diz assim: aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne do seu Filho. E a ira de Deus caiu sobre aquele que levava os nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, com a sua coroa de espinhos, suas mãos crucificadas, ali a ira de Deus caiu sobre Jesus e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus condenou o pecado na carne de Cristo Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados. Deus lidou com o pecado. Mas Deus não lidou apenas com o pecado. Quando Deus lidou com o pecado, ele lidou com a consequência do pecado, que o versículo 2 diz é a morte. E quando Jesus não morreu apenas por si, ele morreu por aqueles por quem ele representava, por mim e por você. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus.
já tem o preço e a pena da morte cumpridos. Porque o salário do pecado é a morte. Aqueles que ofendem a Deus merecem a morte. A morte não é apenas um ato físico, é uma separação eterna. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres da morte. Porque a morte de Cristo pelo pecado derrotou a morte. Paulo vai escrever mais tarde, em outra carta, ele vai dizer, morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas se Cristo pagou pelo pecado, a morte morreu na morte de Cristo. É um título de um livro fantástico de John Owen. A morte da morte na morte de Cristo. Lindo. Esses dois inimigos foram tratados por Deus na cruz. E o que Deus conseguiu para nós? Uma verdadeira liberdade, libertação. O texto diz, o Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Então, não há mais condenação. A pena foi paga. A pena não foi cancelada. A pena foi paga por Cristo Jesus. E os que estão em Cristo Jesus estão livres da pena do pecado. Mas se alguém não tem Cristo, pagará a sua pena você mesmo, porque você não tem Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque os dois inimigos foram derrotados. Porque uma grande libertação foi concedida. Mas no versículo de número 5 e 9, ele fala sobre outras coisas. A partir desse exato momento, você tem na sua vida duas inclinações, mas um novo relacionamento. Quais são as duas inclinações? Paulo divide a humanidade entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no espírito. E ele diz, aqueles que estão na carne, eles vivem segundo a carne, e ele vai dizer, eles se inclinam para as coisas da carne, versículo de número 5, ele fala os termos que aparecem aí, inclinação, segundo, e depois ele vai usar, no mesmo versículo de número 5, aqueles que estão no espírito, vivem segundo o Espírito e se inclinam para as coisas do Espírito. Agora, dentro de você, cristão, você tem duas inclinações. E você tem um grande relacionamento. Duas inclinações, as inclinações para as coisas da carne. O que é carne aí? Em primeiro lugar, não são esses músculos que cobrem os meus ossos. Carne, na Escritura Sagrada, diz respeito à minha condição pecaminosa. Aqueles que querem voltar para a sua condição pecaminosa, aqueles que foram libertos, mas eles não querem viver como livres. Talvez, deixa eu lembrar dos filmes aqui, de novo. Lembra daqueles filmes americanos que retratam a escravidão nos Estados Unidos, especialmente nos estados do Sul? E, de repente, quando existiu a abolição da escravatura, aquela primeira geração dos escravos, eles não sabiam o que era viver como livres. E você nota naqueles filmes, eles não sabem se eles podem entrar num restaurante para brancos porque eles são negros. Eles não podem utilizar o sanitário para brancos porque eles são negros. Eles não podem beber do bebedouro para brancos porque eles são negros. Eles não sabem viver como livres porque eles nunca foram. Há muitos cristãos assim. Já foi liberto do poder do pecado, mas continua voltando para as inclinações da carne. Continua gostando das inclinações da carne. É como se fosse a sua zona de conforto. Você cresceu ali, você vivenciou aquilo, tudo que você sabe é isso. Você ainda não sabe o que é viver como livre. Paulo, então, diz, tem a inclinação daqueles que se voltam para as coisas da carne. Quais são as características disso? Só para ver se você está nessa condição aqui. A característica daqueles que confiam e que se voltam para as coisas da carne, eles confiam nos seus próprios esforços. Sabe assim, se depender de mim, eu serei salvo. Isso é carne, meu irmão. Você
Você tá dependendo de você ainda. Ou se você fala assim, não, eu acho que Deus vai me salvar porque eu faço por meu merecimento. Não, querido, não. Você ainda está tendo uma mentalidade carnal. Você ainda está fazendo de acordo com seus esforços para merecer a sua salvação. Tem muitos cristãos que eles sabem que eles são salvos pela graça, mas eles acham que a santificação deles é pelo seu próprio esforço. Isso ainda é uma mentalidade carnal. Que é outra característica da carne, a característica daqueles que buscam a redenção nos seus próprios prazeres, as obras da carne. Eles estão buscando a felicidade, buscando a redenção, buscando a alegria nas coisas que são coisas da carne. Prostituição, ira, inimizade contra Deus. Característica daqueles que colocam Deus na periferia, marginalizam Deus. O verso de número 8, ele coloca isso de maneira bem clara. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Marginalizou Deus. Mas depois ele fala daqueles outros que se inclinam no Espírito, que vivem segundo o Espírito, que se inclinam para as coisas do Espírito. Eles desfrutam da vida e do deleite no Espírito Santo de Deus. Eles se sujeitam à lei de Deus. E agora a lei para eles não é uma coisa pesada, mas eles se alegram na lei de Deus. Você vai dizer, pastor, mas espera aí, lá no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo diz que a lei, que é boa, não fez o bem para ele, porque quando veio a lei, ele conheceu o pecado. Sabe quando a sua predisposição física tem alguns alimentos que você não pode comer, que você passa mal? O problema não é com o alimento, é com o seu corpo. O problema é que quando nós estávamos vivendo em pecado, a lei parecia ser má para nós. Mas a partir do momento que nós fomos convertidos e transformados pelo Espírito de Cristo, agora nós temos prazer na lei de Deus. Deixa eu dar uma seguinte ilustração para vocês. Paul Tripp coloca isso. Eu já usei isso na igreja algumas vezes. Daquela moça que chegou para trabalhar em uma empresa e todos os dias tinha um quadro na entrada, na porta, próxima à porta de entrada daquela empresa, e que dizia assim: fulano fará isso, 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 isso hoje. Fulano fará isso, isso, isso. Beltrano fará aquilo, aquilo, aquilo. Fulano. Ela olhou para aquele quadro e ela odiou aquele quadro. Ela diz: isso aqui não é trabalho, isso aqui é escravidão. A pessoa tem que registrar tudo que eu tenho que fazer, onde está a minha autonomia, onde está a minha liberdade, onde eu posso exercer a minha criatividade. Eu odeio trabalhar aqui, mas eu preciso trabalhar aqui. Com o passar do tempo, ela vai a uma festa da empresa e tem um rapaz por ali. E ela se namora com aquele rapaz. E ela fica apaixonada por ele. E ela se casa com ele. E todos os dias, pela manhã, ele diz para ela: querida, eu tenho que acordar bem cedinho, porque eu sou o dono da empresa. E eu tenho que ir lá e escrever as coisas que cada funcionário vai fazer, para que aquele funcionário não tenha com que se preocupar e ele possa desempenhar o seu trabalho. E ela olha para ele e diz: como o meu marido é amoroso e cuidadoso com cada funcionário dele. O que mudou foi a condição da moça. Agora ela é casada com ele. O que muda na vida do crente é que o crente agora tem um novo relacionamento, um relacionamento de pertencimento. Verso de número 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O apóstolo Paulo diz: é verdade, tem duas inclinações aí em você, mas lembre, você pertence a Deus. Você agora é a habitação do Espírito de Deus. A palavra habitação aqui é uma referência ao templo lá do Antigo Testamento. Deus habita dentro de você. E porque Deus habita dentro de você, você precisa ter uma nova perspectiva. Um novo pensar. O seu comportamento é determinado pelo seu pensamento, mais do que pelo seu sentimento. Então, tem uma nova maneira de pensar. Você pertence a Cristo.
você pertence a Ele. O Espírito Santo habita dentro de você. E depois o apóstolo Paulo fala de duas habitações e um destino final. Paulo diz no versículo de número 10 e 11, agora ele está concluindo isso, e ele fala sobre aqueles que estão em Cristo. Mas ele fala que não apenas daqueles que estão em Cristo, mas daqueles em quem Cristo está. Olha o versículo de número 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito, e ele fala de duas habitações, ele diz, Cristo habita em você, e ele diz, o Espírito habita em você. Não é que você está em Cristo apenas, mas Cristo está dentro de você. E como que Cristo está dentro de você? Porque o Espírito de Cristo está dentro de você. O selo dele está em você, o nome dele está em você, o agente vivificador dele, que é o Espírito Santo, está dentro de você. Você é a habitação de Cristo Jesus. E Cristo habita em você, versículo de número 11, por meio da habitação do Espírito Santo. Deus não te deixou órfão. Eu quero que você observe, então, que aquilo que o Espírito Santo fez em Cristo Jesus, quando Cristo estava na carne, o Espírito Santo está fazendo em você hoje. Em primeiro lugar, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo regenerou você, te dando uma nova vida. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo direciona e conduz a sua vida. O Espírito Santo capacitou Jesus para o seu ministério. O Espírito Santo equipa você com dons espirituais. O Espírito Santo consolou e fortaleceu Jesus na sua angústia. O Espírito Santo é o consolador de Deus no seu coração. O Espírito Santo ungiu Jesus para pregar. O Espírito Santo capacita você para testemunhar. O Espírito Santo dentro de você te transforma para você ser uma habitação dele. E é isso que diz aqui o destino final. Ele diz assim, se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que em vocês habita. E aqui ele fala sobre esse destino final, e o destino final é que você será conformado à imagem de Cristo Jesus, totalmente transformado. Então, aquela pena do pecado que já foi paga, aquele poder do pecado que já foi enfraquecido, finalmente você será livre da presença do pecado na sua vida. Que coisa fantástica. Agora, talvez você diga assim, pastor, o senhor não conhece o meu pecado. O senhor não sabe como que meu coração está nesse exato momento. Eu não conheço o teu pecado e eu não conheço o teu coração, é verdade. Mas eu conheço que o Espírito Santo que exerceu poder na ressurreição de Cristo é o mesmo Espírito que habita em você. E se ele teve poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos, você acha que ele não tem poder para fazer com que você vença o seu pecado? C.S. Lewis coloca isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, quando alguém é convertido a Cristo Jesus, essa pessoa pensa que Deus vai entrar no coração dela e vai dar uma reorganizada na mobília dentro do seu coração. Tira o sofá de um lugar, joga para lá, coloca aquela poltrona aqui, muda o fogão aqui, muda a cama e tal. Ela pensa que Deus vai simplesmente mudar as cortinas e fazer assim alguma coisa simples. E vai parecer uma agradável choupana. Mas de repente essa pessoa começa a sentir uma dor profunda. Ela começa a ver que toda a estrutura dela está sendo abalada.
Ela começa a ver que as suas convicções, seus sentimentos, seus valores, seus desejos, seu amor está sendo esmagado, totalmente abalado, e a vida dela começa a virar de ponta cabeça. E C.S. Lewis diz assim: você imaginava que Deus queria apenas construir uma choupana no seu coração? Não. Ele está demolindo tudo, porque ele está construindo um palácio. Afinal de contas, ele mora nele. Deus demole muita coisa da nossa vida, mas o destino final é que ele habita em nós. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Quais são as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus? Não há mais condenação. Estamos justificados. Livres não apenas do poder do pecado, mas livres da pena do pecado. Seremos livres da presença do pecado no futuro. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse texto, porque todas as pessoas da Trindade estão operando em prol da nossa redenção. Você já observou que o apóstolo Paulo coloca aí nesse texto que Deus Pai expôs em Cristo Jesus e lidou com o pecado em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, Cristo habitando em nós por meio do seu Espírito. Todas as pessoas da Santíssima Trindade estão envolvidas na sua redenção. Você quer uma bênção maior do que isso? Você quer uma alegria maior do que isso? Você quer uma demonstração do quanto você é importante aos olhos de Deus? Mais do que isso. E é uma outra coisa muito interessante. A posição de Cristo em nós é a garantia que nós temos o perdão. Não há mais condenação, nenhuma condenação. Seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus. Algumas pessoas ainda vivem sendo atormentadas por lembranças do pecado do passado. Eu quero dizer que nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, libertos da pena do pecado. A posição do Espírito Santo em nós é a garantia de que seremos totalmente vivificados. Haverá um momento no qual não haverá nenhuma mancha, nenhum resquício, nenhum traço do pecado em nós, livres da presença do pecado. Mas o fato de nós estarmos em Cristo Jesus nos desafia para algumas novas ações nessa vida. Já que nós estamos na ocasião do Mundial de Clubes, eu digo para você que diz estar em Cristo Jesus: jogue pelo time ao qual você pertence. Não é Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Flamengo ou qualquer outro. Jogue pelo time ao qual você pertence. Se você pertence ao time de Cristo, viva para a glória de Cristo. Dedique-se àquele que não poupou o seu próprio filho por amor a você. Dedique-se àquele que não poupou sua própria vida por amor a você. Dedique-se àquele que não poupa poder que habita em você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Viva a luz da eternidade, não apenas do presente. O que significa viver os meus dias à luz da eternidade? Mas o texto ainda diz mais, que aqueles que estão em Cristo Jesus precisam ter uma nova perspectiva. O que tem ocupado a sua mente? Você tem vivido para Cristo, pensado as coisas de Cristo, buscado as coisas do Espírito? Ou você tem buscado as coisas da carne e você tem vivido para a carne? Aqueles que estão em Cristo Jesus se inclinam para as coisas do Espírito. E não há mais condenação para esses que estão em Cristo Jesus. Pregue esse evangelho para você.